Oi pessoal, vamos dar continuidade então aqui à leitura do livro 1, né, das normas gerais e título 4 dos atos administrativos singulares. Agora a gente vai ler o capítulo 2, né, dos decretos e preceitos singulares, tá bom? Cânone 48. Entende-se por decreto singular o ato administrativo emanado da competente autoridade executiva pelo qual, segundo as normas do direito, se dá uma decisão ou se faz um provimento, que pela sua natureza não pressupõe uma petição feita por alguém, tá bom? Que daqui ele vai dar a definição de decreto singular, né? Aquela coisa que tem uma aplicação mais restrita. A primeira coisa é que o ato administrativo e a formulação do decreto, sua publicação vai ser feita pela autoridade competente, né? E isso não implica uma petição feita por alguém, tá bom? O cara pode simplesmente decidir fazer isso, se for da legislação dele, se for da competência dele, né? Ele pode fazer sem precisar pedir conselho. Pode pedir, mas não é obrigatório. Não precisa. Bom, as ordens elas podem vir, tá? Isso aí é comum, né? É que não é necessário que ela venha de outro lugar, entendeu? E nem que se peça permissão. Cânone 49. Preceito singular é o decreto pelo qual direta e legitimamente se impõe a uma ou mais pessoas determinadas que façam ou omitam alguma coisa, sobretudo para urgir a observância da lei. Tá bom? É uma definição meio obscura, tá? Mas preceito geralmente estão relacionados a ritos obrigatórios, deveres obrigatórios do fiel, né, de algum membro da igreja ou de todos os membros da igreja, tá? Costuma-se utilizar a palavra preceito relativo a ritos, relativo ao ano litúrgico, a solenidades, sacramentos, confissões, coisas do gênero, tá bom? Cânone 50. Antes de lavrar um decreto singular, a autoridade recolhe as informações e provas necessárias e, na medida do possível, ouça aquelas cujos direitos possam ser lesados, tá? Para um processo de investigação, né? Vai fazer um decreto de suspensão de alguma coisa, ouça testemunhas, recolha-se as provas materiais e se faça o decreto, tá bom? O decreto tem que ser justo, né? Senão ele é anulado a priori. Cânone 51. O decreto lavra-se por escrito, indicando, ao menos sumariamente, os motivos se tratar de uma decisão, né? Como sempre, é publicado, a gente viu lá nas disposições gerais, né? Sai no boletim da Ática Sede Apostólica e no boletim da Diocese. Se for uma coisa paroquial, sai no boletim da Diocese, sai no boletim da paróquia, tá bom? O boletim da paróquia, na verdade, geralmente não tem site, então você não consegue consultar. Alguns sites das dioceses costumam ter os boletins da sua paróquia registrados. Os que não têm, não há problema, porque esses documentos são impressos e são pregados no mural da igreja. Basta que você vá na igreja, não precisa necessariamente ser a hora da missa, que a igreja estiver aberta. Você vai no mural, toda igreja tem o seu mural, você consulta lá e você consegue encontrar o decreto, tá bom? Eu já li vários decretos e eu nem moro numa cidade grande, a igreja nem é gigantesca, é uma coisa paroquial mesmo, simplória, de interiorana mesmo, e já se faz isso. Então imagina uma igreja com mais recursos, uma coisa completamente normal. Cânone 52. O decreto singular só tem valor para as coisas que determina e para as pessoas para quem foi dado. Obriga-as, porém, em toda parte, se não constar outra coisa. Bom, esse aqui é um cânone bem óbvio, né? O valor do decreto é sobre o assunto que ele se refere. Não dá para se deduzir outra coisa dele. Cânone 53. Se os decretos forem contrários entre si, o peculiar, as coisas que se exprimam de forma peculiar, prevalece sobre o geral. Se forem igualmente peculiares ou gerais, o posterior no tempo obroga o anterior, na medida em que ele for contrário, tá? Isso aqui é um negócio muito esquisito, muito formalista. Acontece, tá? Se os decretos forem contraditórios, né? Aquele que for contraditório em peculiaridade prevalece sobre aquele que é contraditório generalistamente, tá? Se todos eles tiverem problemas peculiares e gerais, o segundo decreto substitui o lugar do primeiro, tá bom?
Ah, João, mas e se o segundo trazer mais danos? Pois é. Esse que é o problema. Cânone 54, inciso 1. O decreto singular, cuja aplicação se confia ao executor, surte efeito desde o momento da execução. Tá? Então, na medida que quando ele for aplicado, ele já passa a valer. Bom, publicou, efetivo. Caso não tenha nenhuma, caso tenha alguma especificação, né? De contrário, desde o momento em que é intimado ao interessado por autoridade da pessoa que o lavrou, né? Já que esses decretos singulares costumam citar nomes específicos de pessoa, uma pessoa só, um grupo de pessoas, às vezes até uma família. Então. Inciso 2. O decreto singular, para poder ser urgido, deve ser intimado por documentos legítimos segundo das normas do direito. Aquelas normas iniciais que a gente já leu. Salvo prescrito nos cânones 37 e 51, quando uma causa gravíssima obstar a que se entregue o texto escrito do decreto, este considera-se intimado se for lido aquele a quem se destina perante o notário ou duas testemunhas, redigindo-se a ata que deve ser assinada por todos os presentes, tá bom? Então, casos de natureza grave, que o texto não puder ser emitido, esse texto tem que ser lido para os intimados, junto com testemunhas. Esse texto tem que ser transcrito, próprio punho, tá certo? Ou, se não quiser transcrevê-lo a próprio punho, pode-se digitalizar. Isso. O importante é fazer uma redação desse texto. Isso tem que ser impresso, ou no caso, o próprio punho, e entregue para que as testemunhas e o intimado assinem, tá bom? Que estão cientes do evento, tá? Cânone 56. O decreto considera-se intimado se aquele a quem se destina é devidamente convocado para receber ou ouvir o decreto, sem justa causa não comparecer ou se recusar a assiná-lo, tá bom? Eles consideram a intimação feita se o cara se recusar a ir atrás do decreto, sem justa causa, né? Se ele não der uma justa causa, não podia ir porque eu estava internado, falecimento de um parente, tá? Se o cara simplesmente se recusar a ir porque ele não quer, né? Seja ler o decreto, ouvir o decreto, ou até mesmo assinar o decreto, tá bom? Cânone 57, inciso 1. Quando a lei prescrever que se lavre um decreto, ou quando o interessado apresentar legitimamente uma petição ou recurso para obter um decreto, a autoridade competente providencie dentro de 3 meses depois da recebida a petição ou recurso, a não ser que a lei prescreva outro prazo, tá bom? Então, a apresentação do recurso demora 3 meses, salvo se a lei, ou o decreto aqui no caso, falar que isso tem que ser tramitado mais rápido, uma semana, né? Não pode ser também poucos dias, porque senão não dá para a pessoa se defender, né? Tem que dar um tempinho para ela pensar um pouco, procurar ajuda, senão fica uma coisa muito injusta. Inciso 2. Decorrido este prazo, sem que o decreto tenha sido lavrado, presume-se que a resposta é negativa e em ordem a ser proposto recurso ulterior, tá bom? Então, depois, se o decreto não for lavrado e passou o prazo, a resposta é não. Entendeu? Então, não vai haver aplicação de recursivo. O inciso 3, que é uma espécie de complemento aqui, ó, a resposta negativa presumida não exime a autoridade competente das obrigações de lavrar o decreto, né? Então, caso haja um não recursiva, não quer dizer que a autoridade lá que está executando a coisa não tenha obrigações, né, de lavração do decreto, nem de reparar o dano que porventura tenha causado nos termos do cânone 128. Tá? Fala, nossa, João Pedro, que cânone é esse? Vai ter que ler ele, já é uma parte da esfera... ainda está na parte administrativa das normas gerais, mas já engloba alguma coisa de restituição de danos. Eu vou ler para vocês, obviamente. Tenho que procurar aqui. E é um negócio bem intuitivo, que no caso ele vai estar ainda no livro 1, né? Porque o livro 1 vai até o 203. Só que daí já é o título 8, que a gente vai ler em tempo hábil, né? Que diz assim: quem ilegitimamente causar dano a outrem com um ato jurídico, e mesmo com qualquer outro ato realizado com dolo ou culpa, tá? Culpa também, tem obrigação de reparar o dano causado, independente de qual seja, tá bom? É bem explícito, né? Então aí caso o cidadão, dentro de uma negação de recursivo, cometa algum estrago,
a autoridade competente tem a obrigação de reparar o dano, seja lá qual for. Cânone 58, inciso 1. O decreto singular deixa de ter valor por revogação legítima feita pela autoridade competente e ainda por cessação da lei para cuja execução foi lavrada. Então, caso o decreto ainda esteja valendo, mas a lei na qual ele se baseia seja tolhida, o decreto perde sua validez também, porque ele tem sempre que ser basilado no direito canônico. E o inciso 2 vai dizer o seguinte: o preceito singular que não tenha sido imposto por documento legítimo caduca por cessação do direito do mandante. Tá bom? Então, assim, se o cara me solta algum preceito e não tem documento algum, tá? É documento oficializado pela Sé, tá bom? Não adianta você vir com catecismo, tá bom? Porque não é um documento do direito divino, não é um documento de direito canônico. O preceito, você tem que entender o seguinte: o preceito, ele não é direito divino, gente. Né? Os Red Thread fica muito furioso, né? Quando fica sabendo disso. A preceito não é direito divino. Preceito é direito canônico. Tá? E direito canônico tem que ser um decreto baseado em algum cânone. Senão, você não tem obrigação nenhuma de seguir. A maioria dos preceitos, inclusive, que eles ficam falando na orelha da gente, é só encheção de saco. Tá? Mas enfim, capítulo 2 é esse. Né? Os decretos e preceitos singulares. Amanhã, provavelmente, eu vou ter tempo para ler o capítulo 3, né, dos rescritos, tá bom? Então, os rescritos são tipos de atos administrativos, tá? A gente vai ler um pouco deles, tem bastante cânone a respeito deles, né? Mas não é muito difícil, não, tá? É só chatinho mesmo. Essa parte, infelizmente, enquanto a gente não acabar ela, vai dar tédio. Não tem muito que se possa fazer. Tem que ter paciência comigo. Acho que não faz sentido gravar vídeo de 2 horas sobre isso. O pessoal não vai conseguir memorizar. Acho que de pouquinho em pouquinho é muito mais fácil. Bom, mas aí vocês vão dando feedback na medida que tiverem algo a compartilhar conosco. Um forte abraço. E até amanhã. Talvez nesse horário, um pouco mais cedo.